E aí, pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio. Tem a lista, tem ideia de time, tem uma confirmação curiosa, tem os destaques dessa lista e os desfalques também. E tem Pinares vendido, quanto que sobra para o Grêmio e outras informações importantes nesta tarde de sexta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esta mensagem: que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado ainda desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso a um método simples e ter ganhos em dólar no conforto da sua casa. Dê uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clica no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Gente, o Grêmio divulgou a lista de relacionados para o enfrentamento contra a equipe do São Paulo, amanhã à noite, sábado à noite, lá no Morumbi. São Paulo, que vai jogar com uma equipe alternativa, porque foca tudo na Libertadores. Terça-feira tem um enfrentamento contra a equipe do Palmeiras. Eu vou passar a lista total de relacionados e depois disso a gente vai fazer algumas ponderações, porque já se tem uma ideia de time também, tá? Então nós vamos, goleiros, Adriel, Breno e Chapecó. O Grêmio relaciona 3 goleiros para o jogo. Lembrando que o Breno está de volta e faz a sua primeira, pelo menos desde que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada, a sua primeira participação no grupo de jogadores. Laterais, Cortez, Diogo Barbosa para a esquerda, Wanderson e Rafinha para a direita. Na zaga, 4 zagueiros, Jeromel, Paulo Miranda, Juan e Tonhão. Volantes, o Grêmio relacionou os seguintes nomes: Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Maicon e Thiago Santos. Para o meio-campo, para meia, nós temos Jean-Pierre e Jonathan Robert. E na frente, Alisson, Borja, Douglas Costa, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Olha só, interessante a gente avaliar isso, porque eu fiz algumas anotações. Primeira, o Guilherme Guedes segue fora. Aquela lesão de 10 dias, em tese, ele teria, se o prazo for o que colocaram, ele voltaria ao grupo só no final de semana. Lembrando que no dia 18, quarta-feira, o Grêmio tem a equipe do Cuiabá fora de casa. Cuiabá fora de casa. Então, a gente tem essa situação para colocar, né? Nós temos o Guilherme Guedes só na outra semana. Walter Kahneman segue entregue ao DM, não voltou. Ele, que era grande curiosidade, teria participação, não voltou. Outro nome que todos sentiram falta foi Vija Sante, o volante contratado. O Grêmio espera ainda hoje que ele vá para o bid, mas ele foi, segundo a avaliação interna, ainda preservado, né? A ideia é que ele deva permanecer aqui para ter uma maior ambientação. Por isso ele não foi relacionado para o jogo. Sabe que na hora eu achei, será que o Grêmio tem alguma informação do bid? Aí liguei para algumas pessoas, não, o Grêmio até acha que vai hoje, mas fez essa ideia ainda de ambientação, tirando do jogo de hoje, e eu acho que ele deve viajar para o jogo contra o Cuiabá. Eu acho que ele deve viajar, o Vija Sante, contratado, anunciado ontem oficialmente, fez a sua apresentação, falou com a imprensa e, enfim, eu fiquei com essa sensação. Uma confirmação, o time ainda não está confirmado, tá? Uma confirmação que eu tive é que Chapecó será o goleiro. Isso mesmo. Segue no gol como goleiro titular com Breno na reserva. Mas quem falou comigo fez questão de dizer por quê. Disse César, ele só é titular ainda porque o Breno está há 40 dias sem jogar. Ele é um jogador que está pode faltar ritmo de jogo e por isso ele não vai. Eu avancei, conversei com outras pessoas. E cá, qual é essa história aí? Quem é o goleiro titular do Grêmio? Não, o titular é o Breno. Mas o Chapecó foi muito bem e existe uma característica que o Chapecó é melhor que o Breno, que é a bola aérea. E aí se criou um pouco uma dúvida. Mas a curiosidade é que Filipão, que conhece o Chapecó desde os tempos lá do juvenil, quando o Filipão treinava
o time lá em 2014, 2015, que a ideia é que o Grêmio tenha, olha, que o Filipão tenha muitas dúvidas. A primeira amostragem vai deixar Breno no banco e Chapecó no time principal. Vamos ver se isso se confirma ao longo dos jogos. O fato é que o Grêmio não tem só mais um goleiro, o Grêmio tem 2. Lembrando que, eu nem vou falar, que a gente ficou um tempão falando isso, parecia que estava falando para as nuvens, mas de fato isso acabou se confirmando. Hoje foi anunciado pelo Altasport a contratação do Pinares, jogador contratado em outubro do ano passado para o Grêmio por $1.800.000 e que hoje teve confirmada a sua venda, o Grêmio recebendo $1 milhão, ou seja, o Grêmio administrou o seu erro de avaliação, entendeu o prejuízo e perdeu mais um jogador. O Grêmio foi uma tragédia no que diz respeito às contratações dos últimos anos. O Grêmio não acertou nada por 4 anos consecutivos. É um negócio surreal o que aconteceu dentro da estrutura do departamento de futebol, basicamente em cima de jogadores indicados, a grande parte pelo técnico Renato, que fracassaram rotundamente, criando despesa para o Grêmio. O Grêmio administrou, neste caso aqui, uma simples... Eu não estou falando de salário, só entre o que o Grêmio pagou e o que o Grêmio recebeu, o Grêmio, $800 mil. Praticamente R$5 milhões. O Grêmio disse, cara, vamos fazer aqui, vamos realizar isso, não deu certo, vamos para outra, porque essa aqui não funcionou. O que, convenhamos, é lamentável, mas é a realidade. E quando eu tenho isso aí, a gente não tem o que falar. A gente tem que entender como algo que faz parte do jogo. Aí o Grêmio admitindo que não deu certo, que não vai dar certo, e por isso levou, porque não vai vender ou não vai comprar nenhum desses jogadores por $1 milhão. Então, o Grêmio admitiu e foi para frente. Time, ideia de time. A dúvida segue no meio-campo. Com a história e a confirmação do Chapecó, a dúvida segue no meio-campo. A defesa vai ter Juan e Jeromel como zagueiros, vai ter Wanderson e vai ter também o Cortez. E aí sim, tudo vai para o meio-campo. O Grêmio vai com 3 volantes ou o Jean-Pierre continua no time? A crítica foi forte a Jean-Pierre. A análise interna foi forte em relação a Jean-Pierre no jogo contra a Chapecoense. Como que o Grêmio vai encarar o São Paulo? Vai se fechar, colocando 3 volantes, deixando o Douglas Costa mais solto, ou vai insistir com Jean-Pierre no meio? Essa é a grande questão para o jogo e algo que a gente vai tentar levantar. Borja vai jogar, Alisson vai jogar, Douglas Costa vai jogar. A questão é 3 volantes ou 2 volantes e um meia, no caso o meia Jean-Pierre. Vamos ver o que vai fazer. Lembrando, Michael já jogou alguns minutos e deve ter mais chance de jogar mais tempo no jogo contra o São Paulo, que é uma decisão para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.